Vamos abrir em Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que Deus revele a palavra aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Jesus com os seus discípulos entraram numa aldeia, um povoado, parece que Betânia, e Marta o recebeu em sua casa. Isto é algo significativo que Marta fez. Ela recebeu o Senhor em sua casa, mas ela não sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo como Maria, a sua irmã, fez. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. A outra versão diz: e esta quedava-se aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Quedar, a palavra quedar tem a ideia de ficar ou demorar-se em algum lugar. Maria estacionou-se aos pés de Jesus, quieta, calma, olhando para ele e recebendo a palavra, o ensinamento de Jesus. Aqui nesta passagem vemos Maria desfrutando a comunhão do Senhor e ouvindo a sua palavra, porque as Escrituras mencionam essa Maria 3 vezes, e sempre a vemos aos pés do Senhor. Aqui ela está aos pés do Senhor, desfrutando a pessoa dele, comunhão com ele, ouvindo a palavra. Depois, em João 11:32, lá Maria se atira aos pés do Senhor, recebendo o conforto do Senhor, porque o seu irmão Lázaro havia morrido. Depois, em João 12, de 1 a 3, ali Maria também está aos pés do Senhor, adorando-o e honrando-o. E ela está honrando Jesus em um momento em que se aproximava a sua morte.
Tudo indica que aos pés do Senhor ela foi iluminada quanto ao verdadeiro significado da morte do Senhor. Marta se irritou, ela ficou irritada com a prioridade da irmã, que era uma prioridade diferente da dela. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. A outra versão diz: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Você vê, ela deu um pito em Jesus, ela deu uma bronca em Jesus, ela achou que Jesus era insensível. O Senhor não vê que eu preciso de ajuda. O Senhor deveria dizer para ela vir me ajudar. Ela está ociosa aos seus pés. Senhor, não deve ser coisa tão importante assim o papo de vocês. Marta estava preocupada com muitas coisas, envolvida com uma carga excessiva de trabalho. Marta perdeu o bom senso relacional. Ela ignorou a presença de Jesus, abriu mão do essencial, Jesus e a sua palavra. Há uma fuga daquilo que é essencial, uma fuga. Isaías capítulo 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Aquele que crer não se apresse. Mas que pressa é essa? O pecado, irmãos, tornou o ser humano acelerado dentro de si mesmo. Em decorrência disso, sua vida é agitada, é inquieta. É uma vida que foge apressada, foge de Deus. Estamos vivendo uma geração cada vez mais apressada e estressada. Vivemos uma correria em torno das coisas da terra. O mundo anda apressado, anda com pressa, acompanhando a aceleração da iniquidade. E eu quero dizer o seguinte: o único que pode desacelerar o ser humano é Jesus. Em Jesus nós morremos com toda a nossa agitação, aceleração, e a partir da ressurreição, Cristo vive em nós, vive em mim a vida de descanso. Acabou a pressa, a fuga terminou e o descanso se estabeleceu na
nossa alma, na minha alma. Eu preciso sair de onde estou em mim, a fim de encontrar Cristo como alívio para mim, em mim. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Precisamos viver desacelerados, irmãos, para o nosso próprio bem. A palavra grega para andava distraída, no caso de Marta, significa puxada em diferentes direções. Ela não tinha direção espiritual. O que ela precisava era Cristo e ouvir a sua palavra. O que faltava a Marta era morrer em Cristo para sossegar. Jesus disse que uma coisa só era necessária. Uma coisa só era necessária. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ocupar-se com o Senhor é a coisa necessária, é aquela boa parte que não será tirada. Maria, aos pés do Senhor, calma, olhando para o Senhor, em comunhão, adorando, recebendo tudo aquilo que ela precisava para a sua vida espiritual. A outra, agitada, inquieta, sendo puxada em várias direções, preocupada com muitas coisas. Você veio aqui como Marta ou como Maria? Você veio para estar aos pés do Senhor, ouvir a palavra, ou você está agitado no seu interior? Você está preocupado, tem muitas coisas fervendo na sua cabeça. Lembre-se, Jesus disse: uma coisa só é necessária. É Ele mesmo, é Ele mesmo. Qual é a diferença de um generalista para um especialista? O generalista é aquela pessoa que tem conhecimentos gerais de muitas coisas ao mesmo tempo. Ele tem uma visão geral, ele olha para várias coisas ao mesmo tempo. Já o especialista diz-se da pessoa que não é geral, mas se dedica em ter um conhecimento mais profundo de uma determinada coisa. Opta por se aprofundar em uma coisa ao invés de muitas. Irmãos, lamentavelmente, a cristandade pós-moderna é exacerbadamente generalista. A cristandade pós-moderna sabe muitas coisas e gosta de muitas coisas, mas não conhece o essencial, não tem profundidade nenhuma. Então, a igreja pós-moderna não é pautada por uma coisa só: Cristo e o seu Evangelho. Não conhece o Deus Salvador, nem a salvação deste Deus. Eu quero dizer o seguinte: quando o assunto
é Cristo e o Evangelho. Não podemos ser generalistas, não podemos. A igreja pós-moderna prega de tudo um pouquinho, mas não conhece o Evangelho de Cristo, o Evangelho libertador da nossa morte e ressurreição com Ele. Ela gosta de generalidades, mas não da singularidade de Cristo e do Evangelho, né? Mas existe um conhecimento específico no campo espiritual que nós precisamos conhecer. As Escrituras são abrangentes, mas existe um assunto, um só, que leva o homem à regeneração. Existe um assunto que temos que conhecer e crescer no seu conhecimento continuamente. 1 de Coríntios, capítulo 2, o verso 2, vamos ouvir a palavra. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo e este crucificado. Hoje temos um cristianismo que perdeu o foco da pessoa de Cristo e este o crucificado. Um cristianismo que não tem direção, perdeu o foco da pessoa de Cristo e este o crucificado. A moda hoje é tornar o Evangelho atrativo e divertido para que as pessoas gostem dele. O meu foco, irmãos, é o mesmo do apóstolo Paulo, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Alguém me perguntou, já que falo tanto da cruz de Cristo, o que você vê na cruz de Cristo? O que você vê na cruz de Cristo? Você fala tanto dela. Vejo pela fé a crucificação de Cristo e a minha crucificação pessoal em Cristo. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, há mais do que a crucificação de Cristo. Ali eu também fui crucificado com Cristo. Na cruz de Cristo eu vejo a minha morte em Cristo para o pecado. Assim, desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. Em Cristo morri para o pecado morreu em mim, assim a minha relação com o pecado acabou. Estou verdadeiramente liberto do pecado. Na cruz de Cristo vejo o perdão incondicional de Deus para mim. Deus não exige que eu pague o perdão, senão pela minha morte com Ele na cruz. E a minha morte com Ele na cruz é graça, é o amor dele, é Ele fazendo tudo. Ele me atraiu em seu corpo, Ele morreu por mim, Ele ao morrer me fez morrer,
É tudo graça de Deus. Lá na cruz, o diabo foi vencido, execrado. Lá se abriu para mim o novo e vivo caminho para a presença de Deus pela carne rasgada de Jesus. Lá eu tenho certeza da vitória e garantia de salvação eterna. O amor de Cristo me levou a esta consideração libertadora: se um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5,14. Por causa desta revelação do amor de Cristo ao meu coração, eu me vejo crucificado com Cristo. E isto não é tudo, irmãos. E quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, eu ressuscitei nele. E agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Satanás envolve a cristandade com muitas coisas, e ela perde o que realmente importa, Cristo. Satanás envolve a pessoa com muitas coisas, e uma coisa só é necessária: Cristo e a sua palavra. As pessoas envolvidas com várias coisas não têm um foco único e passam a ter dificuldade de concentração, de se concentrar em alguma coisa. Se você está aqui hoje, você está com dificuldade de concentrar na mensagem, na palavra que é lida para nós. Se você está com dificuldade, você está inquieta no banco, inquieto, você quer sair, você não se concentra, não estou entendendo, é porque você é uma pessoa envolvida com muitas coisas. A sua cabeça está fervendo com muitas coisas. Cristo não é prioridade para você, não é. Então, não concentrar na palavra, em Jesus, no Evangelho, é uma característica da igreja pós-moderna. O que ela precisa? Ela precisa de Cristo e precisa de ouvir o Evangelho de Cristo. Jesus falou que uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. A igreja crucificada e ressuscitada com Cristo é focada em uma coisa: o próprio Cristo. Essa é a coisa mais necessária que Jesus falou, e também aquela parte que não será tirada de nós. Não será tirada. Fé crê que quando Jesus vive em mim, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Cristo é suficiente para nós, em nós. Cristo é suficiente para mim, em mim. Quando você diz: se tivesse sido curado, a minha vida estaria melhor. Se tivesse aquele emprego, ou se obtivesse tais e tais coisas, eu estaria melhor. Você é um incrédulo. Você é um incrédulo. Ou Cristo lhe basta, ou então você não conhece Jesus Cristo ainda em você. Ou Jesus me basta e apenas Ele, ou então eu não conheço Jesus. Eu não conheço a suficiência de Jesus. Jesus Cristo nos disse: uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária: Ele.
o Evangelho, sua palavra. Irmãos, quanto mais religiosa é uma pessoa, mais ela quer saber coisas, mas não de conhecer a Cristo singularmente numa relação de intimidade. Jesus curou um cego, mas os fariseus queriam saber muitas coisas dele. Mas ele, o ex-cego, curado por Jesus, se colocou em uma posição muito firme. João capítulo 9, verso 25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Na versão que estou usando, diz assim: uma verdade eu sei. Eu era cego, agora vejo. Uma verdade eu sei. Eu era cego, agora vejo. O homem foi expulso do meio dos religiosos, mas foi acolhido por Jesus. Versículos 35 ao 38 de João 9. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Você vê, Jesus agora se revela a ele. Jesus se revela a ele. Então afirmou o cego: creio, Senhor, e o adorou. Então agora ele está em uma relação íntima com o Senhor, porque uma coisa só é necessária. Eu também digo, irmãos, uma verdade eu sei, já estou crucificado com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isto para mim é suficiente, é bastante para mim, me basta, é o meu ponto de partida, é a causa da minha chegada, é a minha esperança neste mundo e também a minha esperança na eternidade, depois deste mundo. O que você quer? Eu sei muito bem o que eu quero. Eu sei que você tem muitos pedidos para fazer ao Senhor. Você tem muitos. Mas você pode começar por este aqui. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para olhar para o Senhor, para ver a formosura do Senhor, para dialogar com o Senhor, conversar com Ele. Ao Senhor pedi uma coisa, e o que quero é só isto: a presença do Senhor em mim, a
presença do Senhor em mim. Eu quero te enxergar, eu quero te observar, eu quero olhar para ti, eu quero ficar olhando para Cristo aos seus pés, recebendo dele a sua palavra. O que a igreja precisa? O que a igreja precisa? Ela precisa de Cristo, irmãos. Uma igreja crucificada, ressuscitada em Cristo, quer ficar com Cristo, olhando e conhecendo a pessoa de Cristo que vive nela. Não é? Não é o que vocês querem? Não é o que vocês querem? Se não for o que vocês querem, se não é o que vocês querem, então eu perdi o meu tempo aqui, todo o meu tempo. Se não é Cristo, a única coisa que vocês almejam, desejam intensamente, eu perdi o meu trabalho. Então, Cristo é a coisa necessária que nós precisamos conhecer. A revelação de Cristo em nós é a melhor coisa que existe, irmãos. Eu sei muito bem o que eu quero. Eu quero uma coisa só: Cristo em mim. Eu quero olhar para Ele, ficar olhando, conhecendo-o em profundidades cada vez maiores e recebendo dele o que é necessário para mim neste mundo e no vindouro. Irmãos, Cristo é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é Cristo. Mas isto não é muito pouco para se ensinar na igreja? Talvez você esteja fazendo esta pergunta aí na sua cabeça. Ele só ensina isto, ele só fala isto. Tem tantas coisas para se falar, mas ele vem aqui só para pregar Cristo, o Evangelho e nada mais, né? Só isto? Só. A igreja precisa, irmãos, só dele mesmo, de Cristo, do Evangelho, né? Só dele. Isto é tudo. A ordem que eu tenho é para pregar o Evangelho. É para pregar o Evangelho. Pregai o Evangelho a toda criatura. Onde estiver gente e eu estiver lá, estarei pregando o Evangelho e nada mais. Que o grandioso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos dê a sabedoria para que vejamos e compreendamos que uma só coisa é necessária: Cristo. Você é um cristão generalista ou especialista? Lembre-se, Jesus disse: uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária.